É possível que uma pessoa salva perca a salvação? Muitos já devem ter testemunhado a ocorrência de um crente, tido até como exemplo na igreja, abandonar a fé e não voltar mais. Isso parece apontar para o fato de que realmente é possível perder a salvação. Mas será mesmo? É isso que a Bíblia ensina? Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Além dos shorts de segunda, quarta e sábado, temos novos vídeos todas as sextas, às 5 da tarde. Vamos à palavra. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus expondo a zombaria. Muitos interpretam este trecho como a prova de que se pode perder a salvação. Mas será que ele se refere ao verdadeiro crente, aquele que tem uma fé verdadeira, uma fé que salva? O simples fato de frequentar a igreja, participar de ministérios e ajudar no dia a dia da congregação provam que a fé é verdadeira? Não será possível que muitos crentes apenas mantenham a aparência de cristãos, até motivados, quem sabe, pela vaidade do reconhecimento obtido perante os irmãos? Ou talvez não estejam na vida da igreja por um hábito assimilado desde criança pelos pais, ficando ali apenas porque acham confortável? Será que não permanecem na igreja apenas por razões culturais, para se sentir parte de um grupo? Para entender a Bíblia corretamente, ela deve ser lida como um todo, um livro ajudando a interpretar o outro, não podendo haver discordâncias quanto ao ensino. Nesse sentido, devemos lembrar de dois trechos muito importantes de Apocalipse. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Este versículo fala daqueles que no final dos tempos adorarão a besta, que é o anticristo, sendo isso repetido em Apocalipse 17:8. Está claro que somente os que não tiveram seus nomes escritos pelo próprio Deus no livro da vida do Cordeiro é que adorarão a besta. Estes, obviamente, são os não salvos. O interessante é notar que os nomes foram escritos neste livro desde a fundação do mundo. Não foi depois que nascemos, ou depois que praticamos esse ou aquele ato em nossas vidas. Antes mesmo de qualquer ser humano existir, o nome dos salvos já estava escrito no livro da vida. Outros versículos corroboram o fato citado em Apocalipse, de que fomos escolhidos desde o princípio dos tempos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mas como explicar os casos presenciados no dia a dia da igreja, de crentes que abandonam a fé? A resposta é simples. A nós é impossível sondar o coração dos outros. Podemos ter uma ideia, fazer conjecturas, ponderar os indícios, mas de forma alguma seremos infalíveis em nossa análise. Só o Senhor realmente sabe o que está no coração de cada um. Somente Ele conhece os que lhe pertencem, aqueles cujos nomes Ele mesmo escreveu no livro da vida, logo na fundação do mundo. Aqueles, portanto, que são os verdadeiramente salvos. Além disso, um crente desviado não necessariamente cometeu apostasia, que vem a ser um pecado de morte, para o qual não há perdão, como exposto em Hebreus 6. Apostatar da fé é negar de forma consciente quanto mais a ação do Espírito Santo. É negar, da mesma forma, o próprio Senhor e o seu Filho. Não se trata de dizer ou fazer algo em um arrobo de raiva ou medo, mas sim de um ato consciente, fruto de uma decisão pensada. A apostasia não é uma queda temporal, mas definitiva. Não é imaturidade espiritual, mas rebelião consumada contra o Senhor. Qualquer crente está sujeito a ter momentos de fraqueza, nos quais se afasta de Deus. Até mesmo Pedro negou a Jesus 3 vezes, voltando-se ao arrependimento em seguida. Diferente de Judas, definido por Jesus como o filho da perdição, que o traiu e o entregou às autoridades, apesar de ter ficado por tanto tempo na presença do Filho do Homem e dos discípulos, tendo toda a atitude de parecer o que chamaríamos de crente. Portanto, vendo um crente desviado, não podemos afirmar categoricamente que aquele irmão está perdido para sempre. Quem tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro não nega a Deus de forma definitiva. Não comete apostasia. No fundo, ele ainda sabe quem é o Senhor, por mais que possa estar com raiva ou rancor dele. Um bom exemplo disso é o pastor Augustus Nicodemos, que se desviou em certo momento de sua adolescência. Em suas próprias palavras, levou uma vida devassa e dissoluta, permanecendo nesse caminho errado até os 23 anos.
Ao chegar no seu limite, pensando até mesmo em cometer suicídio, ele teve um momento de oração com sua mãe e então se voltou para Deus. O verdadeiramente salvo não se sente completo em uma vida comandada pelos prazeres mundanos. Por mais que ele diga a si mesmo que está bem, que quer mesmo aquela vida, no fundo ele sabe que algo está faltando. Um dia chega o momento em que Deus o traz de volta. Se com esse ou aquele irmão é um caso de desvio temporário ou uma real apostasia, a nós é complicado tirar uma conclusão. Mas Deus o sabe. O que devemos cuidar, irmãos, é de estudar e meditar na palavra do Senhor continuamente, pois como está escrito. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Quanto menor o conhecimento da palavra, mais fácil será cair em ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Daí a importância de se manter uma vida de estudo e oração, procurando sempre estar em comunhão com Deus. Sejamos crentes verdadeiros, e não crentes de aparência exterior e rotinas vazias. Desta forma, nos protegemos dos enganos e tentações do mundo, ficando firmes na fé e perseverando até o fim, para que sejamos salvos. E se vacilarmos, não será de forma definitiva. Ainda guardaremos os rudimentos de Deus em nossos corações, prontos para desabrocharem a qualquer momento, nos levando de volta a Ele. Por hoje é isso. Deixe o seu like, fique com Deus e até a próxima!